Olá meninas, a paz do Senhor, espero que estejam todas bem, gravando mais um devocional na semana, para dividir com vocês uma palavra que Deus falou no meu coração. Eu já havia preparado uma palavra para trazer para essa manhã de quarta-feira, só que ontem em oração Deus me levou a uma outra palavra e aí eu levantei hoje com vontade de dividir com vocês, então eu vou dividir com vocês brevemente o meu devocional de ontem à noite, tá? Uma palavra que Deus falou no meu coração, na verdade é uma resposta enquanto eu estava orando. E é um texto muito conhecido, né? A leitura de hoje, então a gente vai ler Mateus 14, dos versículos 22 ao 31, tá? Eu vou ler para vocês, vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Amém, amém. Eu sei que é um texto muito conhecido, né? E falar de fé é um negócio que a gente tá sempre falando, né? Fé, oração, confiar em Deus. Mas isso foi um texto que Deus trouxe no meu coração ontem à noite em oração. E, na verdade, eu queria dividir com vocês, assim, a reflexão, né? Caminhar pela fé. Aqui, Jesus no finalzinho fala, né? "Por que você duvidou, homem de pequena fé?" Por vezes, dependendo da situação que nós passamos, por problemas, a nossa fé, ela é diminuída. Ela diminui, isso é fato, né? Não é que ela deixa de existir, mas quando nós estamos passando por algum problema ou alguma dúvida, né? Ou assim, não sabemos que direção seguir, ou às vezes sabemos, porque Deus fala conosco, mas nós tememos, ficamos com medo, porque a direção que ele nos dá, ela incerta aos nossos olhos humanos, a nossa fé diminui, nós tememos e às vezes até nos paralisamos. Aqui no caso, Pedro foi, mas ele teve medo do vento, ele teve medo da água, né? E foi o que ocorreu com ele. Então, isso fez com que a sua fé diminuísse, né? E isso acontece conosco, né? Falar de fé é... O que é a fé, né? Lá em Hebreus 11, né? Que é um texto conhecido também, que eu sempre falo que eu gosto muito, que é onde fala da fé. E aí logo o primeiro versículo, né? Fala: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos", né? Então, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que não vemos. Então, pensa, Deus fala para você, que nem nessa semana, nas 2 últimas semanas, nós falamos de Sara, no discipulado de mulheres. E aí,
No primeiro aula a gente falou a questão da fé mesmo, né? Quando Abraão e Sara saem da sua terra natal e vão para uma terra desconhecida. E então é isso. Imagina Deus manda você fazer algo que você não sabe se vai dar certo. Quer dizer, se Deus falou, já vai dar certo. Mas nós tememos, né? Porque em muitos momentos, por desespero e até por querer estar no controle da situação, a gente se apavora e a gente às vezes coloca a nossa confiança nas nossas habilidades, né? Então Deus nos direciona a fazer algo que às vezes nós sabemos que nós não somos hábeis para fazer. Mas se Ele falou, nós temos que confiar, né? Porque isso é a fé, este é o exercício da fé, isso é caminhar pela fé. É a certeza daquilo que eu não vejo, mas que se Deus falou, tá falado, irmã, tá falado. E Deus falou comigo no coração ontem à noite nessa questão de confiar plenamente, de praticar o exercício da fé, né? Já que a gente, como cristão, se a gente anda pela fé e não pela vista, nós precisamos confiar. E é fácil? Não é fácil. É um exercício, né? Porque, como eu disse, a gente passa por várias lutas, né? Várias diversidades. E a gente tem essa dificuldade porque a gente quer manter o controle, a gente quer ter o controle. Só que tem que ver, quando a gente faz isso, a gente está tirando, a gente está colocando as nossas expectativas e confiança nas nossas próprias habilidades, nas nossas próprias vontades, né? E não somente naquilo que o Senhor espera de nós, naquilo que o Senhor quer de nós, né? Então a gente precisa aprender a depositar a nossa confiança no Senhor e orar no sentido de caminhar na vontade dele, pedir para ele aumentar a nossa fé. Só que aí quando a gente pede para aumentar a fé, é um negócio muito louco, né? Por quê? Deus vai nos dar situação em que nós precisamos exercitar a nossa fé. E é um exercício, né? Não basta só dizer, eu tenho fé, se eu não pratico a fé. Então eu preciso praticar. Então, naqueles momentos de extrema dificuldade, praticar a fé. Chegar ao Senhor, entregar ao Senhor e confiar. E se Ele lhe der uma direção, confiar de que a vontade dele é infinitamente melhor do que a nossa. E que se ele está falando para eu ir para a direita, eu tenho que ir para a direita. Ainda que, na minha visão humana, a direita não seja tão benéfico. A direita, eu não vejo que vai ocorrer, sabe? Seja assim, o caminho inseguro, porque não me dá certeza de nada, entendeu? Porque nós queremos ter certeza, nós queremos estar no controle. Isso é da natureza humana, eu creio, né? Que é muito complicado, né? Na verdade, assim, caminhar pela fé é uma coisa muito louca. Desculpa a palavra, mas é um negócio muito louco. Imagina você entrar num caminho que você não tem certeza do que você não sabe, na verdade, do que vai acontecer, mas você tem certeza que vai acontecer algo de bom, que é o caminho certo, porque Deus falou para você, porque é o caminho que Deus pediu para você seguir. Então hoje eu queria dividir isso com vocês, tá? Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu não sei se de repente alguém estava precisando, né, lembrar que Jesus mandou Pedro andar ali e confiar, né? E Jesus andou sobre as águas e Pedro teve medo e Jesus advertiu ele. E eu sempre falo que Deus também nos adverte, tá? Se de repente você anda perdida, sem saber a direção que seguir, ou tem orado, suas orações não têm sido escutadas, apresenta um coração sincero a Deus, pede para que o seu Espírito Santo interceda por você, te instrua, porque Ele nos instrui como devemos orar. E Ele nos mostra se nós temos de repente apresentado orações que não são da vontade de Deus. Porque se não é da vontade de Deus, a gente já sabe que não vai acontecer, né? Então a gente precisa sempre buscar caminhar na vontade do Senhor, de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. E Ele mostra isso pra gente
Nós que às vezes, como eu disse, focamos muito nos nossos problemas, ele sempre nos mostra a vontade dele, né? Nós é que por muitas vezes focamos nas nossas próprias vontades, do nosso próprio ego, focamos muito no problema, damos invasão assim ao problema de uma maneira muito grande, né? E aí com isso nós acabamos tendo a nossa vista destapada ou parcialmente, né? Assim, a gente não consegue olhar para os lados e a gente às vezes que nem o pessoal fala, perde bênção, né? Porque a gente caminha da maneira que não deveria caminhar. Mas Deus é tão bom, Deus é tão leal conosco, que Ele tá sempre ali nos mostrando. E Ele nos ouve, então nós podemos em qualquer momento nos apresentar para Ele com um coração sincero. E ainda que se nós estivermos andando no caminho errado e nós nos apresentarmos, Ele nos aceita ali, ó, de volta e nos coloca de volta no caminho ali da sua vontade, debaixo da sua graça, do seu amor, do seu cuidado. E Ele nos perdoa. Então, no dia de hoje, eu queria só dividir isso com vocês sobre a fé, que vocês possam praticar o exercício da fé, caminhar pela fé, ainda que nas dificuldades, ainda que nas incertezas, que possamos confiar no Senhor, tá? Porque Ele é conosco, tá? Nós não devemos duvidar, não devemos, ainda que o barco balance, ainda que o vento venha, ainda que nós estejamos flutuando sobre as águas e começamos a afundar. Ele é conosco. Amém, irmãzinhas? Deus abençoe o resto da semana. Deus abençoe. Que você possa encontrar, de fato, consolo no Senhor. Que Ele possa dar direção para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa encher, envolver a sua vida, a sua mente, seu coração, te levando a orar como é a vontade de Deus. Amém? Um grande abraço. Mais uma vez eu vou aqui, enfatizar. Se precisarem, por favor, a equipe pastoral, todo o corpo dessa igreja está disponível, a liderança, tá bom? Não desanimem. Mantenham uma fé firme no Senhor. Amém? Deus abençoe. Um grande beijo. Eu amo a vida de cada uma.